Você já pensou em utilizar automação no seu projeto? Seja um build, testes unitários? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para você como você pode fazer de maneira muito simples e fácil utilizando o Git Actions. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Rod do Codando TV. Nesse vídeo eu vou mostrar para você de maneira muito simples e fácil, com algumas dicas ali que eu vou dar para você não esquecer de como utilizar o GitHub Actions, tá? Mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever ao canal, deixar o seu like, compartilha nas suas redes, que ajuda muito o Codando TV a crescer. Eu queria ver se a gente chegasse juntos ali a 4.000 inscritos, beleza? Antes disso, eu vou estar explicando o GitHub Actions, pelo menos para te dar uma introdução, mas a gente vai para o código e juntos vamos implementar agora no teu repositório. O GitHub Actions, ele é, como posso explicar? Ele é uma automação, né? Uma automação de fluxos de trabalho que você pode colocar no seu repositório, está integrado no GitHub. Você pode colocar algumas rotinas, algumas condições, tudo isso a gente vai conversar durante o vídeo. Mas você vai ter que entender que você pode utilizar tanto o CI, né, que é a integração contínua, quanto o CD, que é a entrega contínua. Você deve ter ouvido falar de Jenkins, Bitrise, GoCD talvez, agora eu não lembro agora. Tem vários ali que você pode já ter ouvido falar, Travis, enfim, outros. A gente vai falar sobre o GitHub Actions. É como se fosse um primo ali que você pode estar utilizando de maneira muito simples. Bom, o exemplo que eu quero utilizar vai ser uma das bibliotecas do Codando TV. Temos a CraftD, a Jujuba e a Popcorn. Então, se você não conhece elas, dá uma olhada lá, que tem bastante novidade ainda para chegar no Codando TV. Então, eu resolvi padronizar, colocar esse A em todas. E faltou a última, que eu resolvi gravar um vídeo, que é a da Jujuba. Então, se você quiser colocar também no seu junto comigo, coloca aqui do lado ali e vai fazendo junto, que eu vou começar realmente do zero, beleza? Bom, primeira parte aqui, eu tenho dentro do repositório, Jujuba, tranquilo, GitHub, tem uma opção, uma abinha aqui, ó, chamada Git Actions. Clica nela. A primeira visualização vai ser essa, né? A primeira coisa que vai aparecer aqui na esquerda vai ser os seus workflows, mas você não tem nenhum, porque eu deletei ali até pra gente começar do zero ali, então não tem nada, tranquilo? Só que às vezes o ML tem uma dificuldade, né? Que às vezes algumas pessoas não sabem que parâmetros tem, como você pode implementar, como configurar um ML. Eu vou dar uma primeira dica muito simples que o próprio GitHub já fornece para você. Clica aqui em New Workflow. Eu estou pegando o projeto Android, então vou utilizar o exemplo de Android. Então, caso você trabalhe com iOS, Kotlin, Java, procura aqui o seu exemplo aqui no próprio GitHub Actions, beleza? Então aqui eu vou colocar um Android. Eu vou dar um Enter. Então, isso serve muito para você dar um start, porque às vezes começar da página em branco ali é meio complicado. E não tem problema, não é um demérito isso, tá? Aí nem tudo a gente consegue decorar ali. Então você vai ali Android, clique em configure. A gente não vai fazer o commit, que eu quero utilizar o IntelliJ e mostrar outras etapas, mas o que aqui ele já mostrou pra gente, o que ele criou aqui pra gente, né? Se você for ver, uma das primeiras configurações do Git Actions é colocar dentro da pasta GitHub, dentro da pasta Workflow. E eu não precisava te explicar isso, eu só estou te explicando para você entender o porquê disso. Porque ele já criou aqui para você, tá vendo? Ó, GitHub/Workflows, e aqui o nome que você quiser. Eu só vou copiar aqui o código e a gente vai fazer junto ali a criação. Mas você tem que entender o quê? O Git Actions trabalha com fluxo de trabalho que se chama Workflows, que você pode ter as suas condições, que a gente vai colocar janelas. Depois eu até mostro no CraftD também. Dentro disso eu tenho que colocar uma pasta GitHub, Workflow e assim meu UML, beleza? O UML, para quem você não sabe, é só um arquivo que é preparado ali, né, como se fosse um padrão de leitura ali daquele arquivo para poder o CI estar sabendo, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, beleza? Copia aqui sem dó nem piedade e vamos para o Android Studio. No Android Studio, você vai vir aqui na pasta Git, o Workflow, eu até criei aqui, né? Cria uma pasta GitHub, provavelmente você vai ter já, o Workflow, aí você dá um file, você pode dar o nome que você quiser, tá? Esse nome do arquivo em si não importa tanto, importa mais o nome dentro da configuração. Então aqui eu vou colocar um PR. Ops, esqueci de colocar o ML. Você coloca pr.uml, tá? Me empolguei aqui. pr.uml, beleza? Aqui, lembra que a gente copiou? Eu já vou explicar cada linha e as vertentes de cada linha. É só copiar aqui. Então, praticamente, sei lá, em 10 segundos, você já tem uma automação para rodar um build no seu projeto, ou até teste, se você quiser colocar um teste debug unit test, por exemplo, tá? Só que eu quero um pouquinho mais além. Copiamos o arquivo aqui, né? Olha as coisas interessantes que ele fornece pra gente e eu vou mostrar pra você o quanto de mais coisas ele pode ter pra você, tranquilo?
Primeiro é um nome, esse nome é o que vai estar lá no workflow. Então, onde tinha new workflow, tinha all workflows, vai aparecer o nome. Então, vamos colocar aqui name unit test, beleza? Eu quero fazer um unit test. Esse on é as condições que ele vai trabalhar. Você pode trabalhar com push, então vamos pegar o exemplo do seguinte. Toda vez que alguém faz um push para um branch específico, vai ser o trigger para esse workflow ser ativado. É uma das condições. A outra condição é um pull request. Então, toda vez que a gente abrir um pull request, vai ser uma das condições para dar o trigger nesse cara também, baseado nessa branch. Se eu quiser colocar várias branches, você pode colocar várias branches. Mas eu supor que eu queira só trabalhar na main mesmo, que é onde eu vou estar trabalhando aqui. E também tem outras condições que você pode trabalhar. Talvez eu mostre mais pronto, para esse vídeo não ficar muito chato, mas você pode utilizar o Workflow Dispatch. Eu utilizo isso na hora da publicação, porque eu não quero que uns trigger fiquem publicando. Eu quero fechar uma versão e eu, de maneira ativa, ir no GitHub Actions e clicar para executar, escolhendo meu branch, o meu workflow. Isso é o Workflow Dispatch. Você escolhe de maneira ativa e não tem um trigger automático. Tranquilo? Você também pode trabalhar com issues. Então você pode colocar issues aqui. Ele vai te ajudar aqui com guias, com ajudas, né? Então eu coloco um types, tá vendo? Tudo ele vai te ajudando. Aqui eu coloco as condições. Tá vendo que eu não tô aprendendo, assim, eu não tenho que decorar nada. Já fica meio intuitivo. Você sabendo o porquê de cada bloco, a própria ideia já te ajuda. Então aqui só tô querendo colocar um CI, que toda vez que foi aberta uma issue, não sei por que eu faria isso, mas vamos supor uma close issue, sei lá também, eu vou gerar uma documentação, sei lá. Só quero te mostrar as possibilidades para fazer. O mesmo serve para release e entre outras. Ó, release, aí a release também acho que tem os tipos, se não falha a memória. Isso aí. E aqui tem o create, publish, enfim. O que eu quero dizer é que você pode trabalhar em cima disso. 90% das vezes você vai trabalhar praticamente com push e pull request. Então segue isso aqui que é sucesso, tá? Você pode trabalhar tanto com essa nomenclatura de main, ou você pode colocar aqui embaixo main e por aí vai, o que ficar mais fácil para você, beleza? Ele sabe um array de branches, é isso que você precisa saber. Mas e agora? O que vamos trabalhar para o nosso que a gente precisa? Então eu quero trabalhar na condição de push, de pull request, perdão. Então quando a gente abrir um PR para o branch da main, então vai ter um PR, e toda vez que chegar um commit nesse PR, eu quero que execute os testes unitários. O segundo bloco, então essa foi a condição do meu trigger. O segundo bloco, você tem que entender que é onde é os workflows. Tipo, workflow é o processo, né? Mas onde é os jobs, e esses jobs têm stages, que não vai estar aqui, né? Mas é um conceito, e esses stages têm steps. O que significa? Os jobs vai ser o que ele vai executar para você, qual vai ser o trabalho que ele vai fazer. Seja bordar, dançar, pintar, não importa o que vai ser, vai acabar sendo o que atende à sua necessidade. No meu caso, eu estou construindo ainda as condições. Então eu quero que ele execute uma máquina Linux. Eu não sei no Git Action se eu colocar uma máquina Mac tem custo, tá? E a máquina aqui de Linux é bem fraquinha. Então, na dúvida, eu sempre coloco a do Ubuntu mesmo. Os setups, aqui é só ter que fazer um checkout mesmo do próprio Actions. O Java tá 11, mas eu quero trocar para Java 17. É super simples, você coloca setup Java 17. Beleza? É o nome do que eu vou fazer. Vou trocar para o Java setup V4. E aqui com as condições. Então, ó, se você for ver, ó, não tem muito segredo. Eu vou até deletar aqui, você vai ver que ele já vai te ensinar. O if, tá vendo? Se eu colocar aqui java.version, aí tem que colocar mesmo, temos que fugir. Coloco o 17, beleza? Aí outra coisa que precisa. Qual é o tipo de distribuição do meu Java? Se já tem configurado um SDK main ou qualquer coisa do gênero na sua máquina, você sabe que vem algum tipo de distribuição do seu Java. Coloca uma distribuição e eu quero que ele trabalhe com o meu cache, porque o que você precisa saber é que normalmente cada step ele vai executar a parte. Então é bom às vezes você utilizar o cache para isso. Beleza? Tá feito isso aqui. Segundo ponto, eu preciso executar o meu Gradle e configurar ali para ele fazer o build. Só que eu não quero fazer o build, eu quero fazer o teste unitário e colocar o lint, porque eu já foi configurado nesse projeto o detect, por exemplo. Então, beleza. Esse cmod mais x Gradle, não sei se precisa, teve alguns que eu fiz e não precisei, mas é sempre bom você colocar. Então, como ele já trouxe aqui pra gente, é sempre bom. E para você que não sabe o que é um cmod,
é praticamente ele está dando permissão suprema ali para ele poder executar, e executa, seja livre, seja leve, seja solto, e executa, que não vai ter problema de permissões, tá? E o build with Gradle é o que vai estar executando. Então, no caso, eu quero colocar, sei lá, eu não quero colocar o build não, eu quero colocar um detect. Então, eu vou colocar um name, opa, 2 pontos, dois pontos, detect, detect lint, beleza? Aí eu vou estar dando run. Ah, tem uma coisa legal que eu vou mostrar pra vocês. Sempre vai ser o name e o run. O name vai ser o nome que você vai estar lá na pista, ali quando eu for executar você vai dar uma olhada. E o run vai ser o que vai executar. Se você colocar um pipe aqui no começo, você consegue separar por linhas cada linha de execução. Então isso é muito útil quando você tem várias cadeias ali. Eu vou até mostrar para vocês um exemplo, quer ver? Pronto, aqui no achei do CraftD, dando um exemplo aqui para vocês. Não sei se dá para ver se eu estou me cortando, acho que não. Tá vendo que eu coloco um pipe aqui e eu executo vários comandos? Mano, isso é muito útil para dar um dinamismo no que você precisa, tá? Então só te dando uma dica, a primeira dica de ouro ali que vai ser bem mais fácil para você. Só que no caso eu quero separar por name, eu quero separar por etapas. Eu não quero ficar misturando lint, testes unitários, bordar, pintar, não. Eu quero fazer só isso aqui. Então beleza. Então agora eu vou executar o meu ponto Gradle. Outra dica que você precisa saber, você sempre parte do princípio que você tá na raiz. Então se você precisar funilar numa pasta, você tem como também fazer isso. Vou até mostrar um exemplo de novo do CraftD. O CraftD ele tem uma peculiaridade, aqui tá comentado, mas foi só teste, né, para agilizar, depois eu explico por quê também. Mas enfim, o CraftD tem uma peculiaridade que eu separo cada diretório por cada plataforma. Então aqui eu coloco um parâmetro de Working Directory, qual é o diretório que eu quero que ele entre e execute. Só isso, tá? Como o nosso caso parte do princípio que a gente está na raiz e na raiz é nosso projeto mesmo, tá tudo certo, tá tudo bem, a gente vai estar executando com ponto .gradle mesmo. Esse cara aqui, tá? Onde está na raiz. Então por isso que parte do princípio que você está na raiz. Se você está afunilando e não tiver esse cara, você vai ter que se preocupar com isso, beleza? Bom, eu vou dar um detect, beleza? E o próximo aqui eu vou dar um build with Gradle, mas eu não quero fazer porque o nosso é de executar testes unitários. Então eu vou dar o nome de run unit test. E aqui eu vou colocar o Jujuba, porque eu quero especificar o meu diretório que eu quero executar, porque tem sample, tem um monte de coisa, eu não preciso disso, eu não quero. Só quero executar, até para ser um pouco mais performático, só esse módulo mesmo, tá? Test, debug, unit test. O unit test. Então, só para a gente entender o que a gente fez aqui. A gente criou o nome do nosso CI, do nosso UML. Damos a condição de apenas com pull request na branch main. Criamos um job que vai ser construído na máquina do Linux com a configuração do Java 17 e eu estou dando permissão para ele poder executar o Gradle para não ter problema de permissões, executando o detect e executando o teste de debug. Simples assim, acabou. Eu vou fazer um commit direto na master para dar um pouquinho mais de dinamismo aqui, tá? E depois eu vou abrir os PRs para a gente ver rodando. Então eu só vou fazer o commit aqui, talvez acelere um pouco o vídeo. Então, quando eu entrar aqui no meu Jujuba, eu vou pular isso aqui, porque a gente já entendeu que aqui pode ser um atalho para nos ajudar e por que não usar coisas que nos ajudam. Quando você clicar aqui, você vai entrar em Action de novo, já foi para Master o meu UML, e você vai ver agora aqui, ó, o Unit Test, que antes não tinha, que agora tem, porque a gente adicionou, baseado no meu PR UML. Que eu vou clicar aqui, ele vai abrir o UML, base ali, que foi justamente o que a gente trabalhou. Máquina Java 17... Desculpa, Java 17, Gradle, Detect, Jujuba, Teste Debug. E eu vou estar dando um... E eu vou abrir um PR. Boa, eu vou abrir um PR para a gente poder executar. Eu vou fazer qualquer coisa, eu vou alterar aqui, qualquer coisinha aqui, ops. Vou alterar qualquer coisa aqui para gerar um PRzinho. Então eu vou criar um commit chamado... um branch chamado teste CI PR. Beleza? Só para a gente trabalhar em cima e tudo mais. Vou dar um push. Beleza? No teste CI. E a gente vai voltar para lá agora. Beleza, eu vou abrir o PR, vou dar um compare. Tem nada, tá, gente? Aqui é só desapego. Dá um pouco aqui só. Agora a gente vai ver aqui embaixo a mágica acontecendo e ele executando. Então vamos esperar um pouquinho para dar o trigger. E o trigger vai ser o meu PR direcionando para main. Já está executando, tá vendo? Eu vou checar os detalhes. Quando você entra, só para você entender, tá? Eu já entrou direto nos detalhes, ficou mais simples, deixa eu ver se dá para ver, porque às vezes eu não sei o que eu tô cortando. Beleza? Quando eu vim para cá,
pode vir em Actions também, só para te mostrar, vai estar rodando aqui. Uma dica importante também, antes que eu esqueça, que eu já estava esquecendo, cada CI roda um workflow. Vai fazer mais sentido quando eu mostrar o de trigger só como exemplo. Mas se você sabe que cada CI, cada esteira ali está rodando o seu próprio workflow, e você alterar o seu workflow e der um run de algum que já estava dando falha, toma cuidado, porque pode ser que ele não tenha sido atualizado, porque ele trabalhou com aquele UML. Então, se você alterou aquele UML, você deu um rerun naquele que deu erro, ele vai estar rodando com o antigo, então sempre executa o novo. No caso da condição de PR, não vai fazer muito sentido isso que eu estou te falando. Mas quando você vai precisar dar um dispatch, que foi aquele trigger manual que eu te expliquei, isso vai ser importante para você não ficar tomando um falso positivo, beleza? Então, entrando aqui dentro, a gente pode ver que tem nosso build. Aí você vai ver a quebra. Então, cada name ele está sendo quebrado para cada, digamos, step ali que está sendo utilizado. Fez o setup job, fez aquele checkout que eu mostrei para vocês. Tá bom? Dá para ver? Dá para diminuir um pouquinho aqui? Não, não dá. Então, beleza. Fiz o Java 17, fez as permissões e agora está rodando o detect lint. Provavelmente eu vou acelerar o vídeo para não ficar muito chato, mas o que eu quero que você entenda é que cada name é cada step e ele está sendo executado baseado no meu run e eu estou executando cada comando. Acabou de rodar aqui, deu tudo certo, né? Eu dei uma cortada que ia demorar muito, então você vê que todos deram certo, deu verdinho. Quando não dá certo, peguei um exemplo aqui, fica meio cagado aqui o step, ele fica vermelhinho e você sabe quando deu erro e o que tipo de erro deu, beleza? Então, em pouco tempo, você consegue colocar junto comigo aqui um Git Actions no seu repositório e automatizar o seu build, os seus testes, quando as pessoas forem abrir o PR ou também você já aprendeu conforme as condições. Não deixe de acompanhar o Codando TV, que ainda vai sair pelo menos acho que mais 1 ou 2 vídeos que eu vou fazer para como mostrar a publicação e também como adicionar o Fastlane. Então, aguardo você para o próximo vídeo e valeu!